Qual é a diferença entre a honra e a veneração dada a Nossa Senhora e a Deus? Porque eu intercedo, eu concedo louvor, eu concedo honra, eu concedo graça, eu estabeleço, eu dou oração, aceito no coração, me prostro diante, trato como instrumento de redenção. Me diga qual é a diferença prática e funcional de adorar a Deus e de venerar Nossa Senhora. Lhe digo, não existe. É a mesma coisa, porque Maria é um ídolo para os católicos romanos. Você deve ter visto o vídeo do Iago Martins sobre adoração. Basicamente, ele afirma que a adoração não é só sacrifício, o que está correto. O próprio catecismo da Igreja Católica define adoração como algo muito mais amplo do que oferecer sacrifício. Em segundo, ele diz que ajoelhar-se diante de alguém significa adoração, porque as várias palavras hebraicas e gregas, que na Bíblia nós traduzimos por adoração, basicamente significam ajoelhar-se ou prostrar-se. Ele admite que na Bíblia ajoelhar-se diante de um rei, por exemplo, ou de uma pessoa importante, não significa adoração. Mas se alguém se ajoelha em um contexto de culto religioso, isso seria sempre adoração. Por isso, quando os católicos se ajoelham e rezam para os santos, eles estariam necessariamente adorando-os. De fato, na Bíblia não existe uma palavra para adoração. Palavras como proskinen no grego, ou shakar no hebraico, significam apenas prostrar-se, ajoelhar-se ou até mesmo cair, não necessariamente em adoração. Mas existe uma fórmula muito comum para indicar adoração na Bíblia. Por exemplo, Gênesis 24:48 diz que o servo de Abraão se prostrou, se ajoelhou e adorou a Deus. O verbo ajoelhar nesse versículo é kadad e adorar é shakar. Ambas as palavras significam a mesma coisa, prostrar-se. Mas não faria sentido dizer que o servo de Abraão se prostrou e se prostrou. O uso das duas palavras com o mesmo significado é uma forma de especificar o sentido do ato de se prostrar. Ele se prostrou em adoração. Por isso nós traduzimos, se prostrou e adorou. A mesma coisa acontece em Mateus 4:9. Satanás oferece a Jesus os reinos da terra, abre aspas, se caindo, me adorares. Em Atos 10:25, Cornélio, caindo aos pés de Pedro, o adorava, e Pedro repreendeu Cornélio por isso. Em Apocalipse 22:8, João cai, no grego epessa, e adora, no grego proskinesai, ao anjo que lhe traz a revelação, e por causa disso o anjo lhe repreende. Mas em Josué 5:14 é dito que Josué também prestou culto a um anjo, mas não foi repreendido. O versículo diz que ele se prostrou, do verbo hebraico nafal, e adorou, do verbo shakar. Esse anjo que Josué adorou não pode ser confundido com o próprio Deus. Ele é o anjo do Senhor, ou o anjo que carrega o nome do Senhor. E em Êxodo 23, versículos 20 ao 22, Deus prometeu que enviaria a Israel quando eles começassem a conquistar a terra prometida. E era exatamente isso que Josué estava fazendo quando recebe a visita desse anjo a quem ele presta culto. Em 2 Samuel 24:16, Deus aparece dando ordens a esse anjo que mostra que ele é uma pessoa distinta de Deus. Em Daniel 12:1, esse anjo que auxilia Israel é identificado como Miguel. E em Lucas 1:11 é o anjo Gabriel que recebe o epíteto de anjo do Senhor. Se esse anjo não é Deus, então por que ele pode receber culto? Porque ao mesmo tempo em que é alguém distinto de Deus, esse anjo também é uma teofania, ele é uma manifestação de Deus. Ou seja, Deus se manifesta através desse anjo que é alguém distinto dele. Deus está presente e atuando nesse anjo. Em Êxodo 3, na sarça ardente, é Deus quem fala com Moisés, mas o versículo 2 diz que o anjo do Senhor é que apareceu na sarça. Os anjos de Deus participam da natureza divina. E não só os anjos, todos nós recebemos a promessa de um dia, no céu, participarmos da natureza divina, como diz 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por isso que nós, católicos, podemos nos ajoelhar e venerar os anjos e os santos, porque quando fazemos isso, estamos adorando a Deus, de cuja natureza eles participam, a Deus que está presente neles. A igreja ensina que todo o culto dirigido aos santos não deve parar neles, mas ser direcionado a Cristo. Cornélio foi repreendido por Pedro porque, como era pagão, ele não entendia esse princípio. E nós somos levados a entender que no Apocalipse, João não direcionou a sua adoração a Deus, mas apenas ao anjo, e por isso ele foi repreendido, diferente de Josué, que também cultuou, que também se ajoelhou diante do anjo. Mas o que é que você acha? Fala aí nos comentários. Será que os protestantes entendem a participação dos santos na natureza divina? Eu sou o professor Uchoa. Me segue para receber mais conteúdo.